Dando continuidade no último vídeo que falamos sobre IP address aí, thread feed, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, nós vamos falar aqui do domain name, mas o FortiGate, FortiWiFi sem licença, a gente vai conseguir usar o Web Filter e eu vou mostrar um modo que a gente consegue trabalhar com ele e ainda fazer um block e mostrar a evidência do block sendo feito. Claro, no modo manual, mas ele vai funcionar. Então, não tenho licença e o Web Filter eu vou fazer um bloqueio modo manual e nós vamos ver ele funcionando, ok, show de bola. E a segunda parte, nós vamos levar esse vídeo vindo pelo primeiro tema, mas falando do Roblox, a moeda do jogo ali, o Robux, que é você que tem um filho pequeno em casa, tem sobrinhos, parentes, enfim, que acessam já a internet. E eu vou mostrar alguns riscos de acessar ou buscar moedas desse jogo por golpes de phishing, ou pegar até vírus, malware, enfim, abrir um backdoor, alguma porta de acesso e ficar com o seu sistema vulnerável. Então, nós vamos fazer essas duas frentes. Então, bora lá dar continuidade. Estava verificando a parte, ainda estou sem licença no FortiWiFi, então eu criei umas listas de domain name, né, thread feed, por domínio, mas aí tentando fazer alguns testes na parte de web filter, tá? Então um ponto interessante, não tem como associar o domain name com o perfil de web filter, o default que está ali, ou se você quiser criar tem que ser pela CLI, né, porque ele não habilita. Então, olhando aqui o que eu peguei para a gente dar uma olhada, ó, no Show System. No Show System, quando a gente cria algum domain name, ele mostra e ele cria automaticamente uns números ali de 192 em diante, né? A categoria que você vai associar lá no Web Filter. Então, qual que é o problema disso, né? Realmente, no FortiOS tem um bloqueio para isso. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Porque quando a gente vai associar, por exemplo, eu estou usando o próprio default aqui, ó. Então, se eu entrar aqui nessa categoria desse cara e der um show, aqui ele já tem as categorias por default, que elas não vão trabalhar, né? Vai estar com um bypass, porque está sem licença a caixa. Mas se eu quisesse dar um edit 0 e incluir uma category, eu colocar 192, ele vai me dar esse erro. Ele vai dar erro e não vai trazer o retorno esperado. Ele não vai incluir por causa desse bloco aí de licença. Então, consegui um caminho alternativo, bem trabalhoso, né? Mas depende do que a gente quer bloquear. Se for pouca coisa, né? Eu acredito que dê para fazer. Por exemplo, as categorias custom, elas já estão aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui, ó. As categorias custom 140, 141, elas são default. E aí você pode pôr o modo block, né? E o 142 é uma que eu criei. Ela não aceitou, mas ela apareceu. E aí se a gente for olhar no perfil do Web Filter, o default mesmo, que ele não deixa, né, na guia mostrar outro perfil, trocar, incluiu mais uma. Então eu consegui incluir mais uma, embora ele não mostre. Quando você tenta criar na mão, ele não aceita, né? Então, qual que seria a alternativa, né? Esse perfil ele funciona, só que ele funciona só nos custom. Todo demais aqui ele só vai gerar log, né? Ele só vai gerar log, coisa de phishing não vai bloquear, porque vai ter um bypass direto aqui e ele não vai trabalhar. Mesmo que você esteja com Allo Websites aqui, que tem que estar habilitado, né? Como eu estou sem licença, ele não vai conectar com a FortiGuard, o Web Filter vai ficar down, mas aí você habilita esse cara. Então, FortiWiFi ou FortiGate sem licença, dá para você fazer block de conteúdo dessa maneira que eu vou fazer agora. Então, vou mostrar o tipo do bloco, é um bloco simples, eu só vou jogar o site aqui para custom 1 e ele vai bloquear. Então, eu associei uma regra aqui para teste. Esse cara aqui, que é a minha máquina, eu estou com uma máquina virtual, tá? E eu vou fazer um teste com esse profile aqui, que associamos no perfil. Então, aproveitando esse mesmo teste, na lista dinâmica que eu peguei alguns sites aqui, e aí eu vou focar nesse carinha aqui, que é o Roblox, que meu filho costuma jogar bastante, e na medida que ele está se desenvolvendo, crescendo, ele está entendendo mais como funcionam as coisas, e em algum momento ele vai buscar, eu acredito, algo
de Roblox, a moeda do jogo, que é o Robux. E se você tem filho ou parentes, familiares, sobrinhos, né, enfim, crianças que estão na internet, no mundo da internet, eu vou mostrar um pouco do que eu tô vendo aqui, para vocês compartilharem comigo a experiência de vocês e ver se faz sentido a gente oferecer uma proteção a mais. Eu digo, trazer a tecnologia para dentro da nossa casa também, por segurança, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou desabilitar essa regra, tá? E eu tô sem esse cara aqui, que é o Web Filter, eu tô nesse cara aqui. Então, naquela lista dinâmica de domain name do Firebug.net, que é um ótimo site, esse aqui é open source, tá? Através de doações também. Tem diversos sites aqui, eu filtrei por Roblox. Eu vou pegar esse site cb-roblox.com para fazer um teste da minha máquina virtual. Então, vamos lá, cb-roblox.com. Qual que é a diferença? Eu estou sem inspeção no FortiGate de conteúdo, né? Mas, ainda aqui na minha máquina, eu tenho o Umbrella, tá? Deixa eu desativar aqui. Eu tenho o Umbrella ativo, então eu tenho mais uma camada de proteção. E além disso, eu ainda tenho um antivírus particular que pode colocar em até 10 endpoints. Então, além do Umbrella, além do antivírus, que a gente pode incluir nos endpoints, eu ainda tenho o FortiGate na frente, né? Isso residencial, tá? Então, o que eu vou mostrar? O Firewall está sem inspeção, está sem licença, né? E eu vou fazer um teste inicialmente só com o Umbrella nesse site, que este cara aqui está na lista de phishing do Firebug. E aí, se eu for na FortiGuard, vamos lá em Threat Intelligence e fazer um lookup no Web Filter, né? Vamos fazer um lookup aqui na nossa versão 5.6. Eu vou ver como que ele está classificando esse cara. Ó, phishing. Então, por exemplo, se eu tivesse o licenciamento do FortiGate, eu não ia ter que me preocupar com nada. Vou botar ali o Web Filter, fazer o arroz com feijão muito bem feito, colocar aqui as categorias, né? Editar, fazer algumas customizações se for o caso, mas ele ia trabalhar e ia bloquear grande parte das ameaças ali que tem, inclusive essas aqui, né? Security Risk, que é o que mais oferece risco à nossa rede. Beleza. Então, como eu tô com a regra desabilitada aqui, ó, vamos carregar o site, vamos fazer o teste. Eu tô só. E aí, quem me bloqueou a ameaça foi o Umbrella. Então, o Cisco Umbrella, ele está fazendo o papel. Eu tenho o Umbrella nas máquinas também. E ele está trazendo aqui o reporte. Apesar de eu nem ter instalado o certificado aqui, nessa máquina virtual, ele está me trazendo o output aqui perfeito. Então, aqui já é uma segurança a mais. Esse é um site do Roblox em si que eu peguei para teste. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar o mesmo site, tá? Vou fechar esse cara e eu vou ativar a nossa inspeção aqui na frente. E aí eu queria saber o que vai acontecer, né? O Umbrella vai bater na frente, vai bloquear, ou o FortiGate, mesmo sem licença, só com esse Web Filter. E aí eu vou pegar esse site. Ele está aplicado, essa é a minha máquina do NAT, e eu vou fazer um override e vou jogar ele para o Custom 1. Vamos fazer um teste aqui, Custom 1, eu estou sem licença na caixa. Então, o site que eu quero, CB, vamos lá. Vamos colocar esse cara aqui, show de bola, ó. Incluir esse cara aqui. Então, como que fica agora, né? É isso aí que eu acho muito interessante. Então, a gente ainda consegue usar grandes recursos e ainda tem uma camada, em várias camadas de segurança. cb-roblox.com, o Web Filter bloqueou. Então, Firewall está na frente, mesmo que na parte de DNS do Umbrella, o FortiGate ainda faz o bloco de inspeção de conteúdo, porque ele está no Next Generation Firewall. Então, na prática nós estamos vendo isso. Não adianta as pessoas falarem. Eu já ouvi em treinamentos, em comentários, que o Umbrella ele vem na frente, é claro, por causa da camada OSI, tudo bem. Mas olha o que a gente está vendo aqui. O Web Filter
fazendo o trabalho e o Umbrella tá de spare. Próximo spare, antivírus, né? Se vazar. Então, beleza. Essa parte aqui eu achei bem legal. E aí, o que, que a gente pode fazer numa lista dinâmica? Se você tem o que eu comentei, né? Crianças, sobrinhos, visitas ali, e você quer oferecer uma camada mais de proteção, porque eu vou mostrar no final desse vídeo um golpe que a gente pegou através de um site muito conhecido, vídeos, né, direcionando um para o outro, e a gente vai mostrar isso aqui para ganhar moeda do jogo do Roblox. Então isso é muito perigoso, né, no caso. Então, Roblox, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 46 referências, eu poderia muito bem pegar todos esses sites que estão aqui e incluí-los na minha custom, e eu ficaria muito mais tranquilo, sabendo que o meu filho pode navegar na internet ali, pode pesquisar a moeda do jogo, não sei, enfim, claro que ele tem a orientação para não fazer isso, mas a gente sabe como são as coisas e uma proteção a mais, até ter um entendimento melhor de tudo, faz sentido, né? Então, beleza. Voltando, criado esse cara aqui, e agora eu vou carregar e vou mostrar aquela parte em um canto do mapa, filho. Isso, no canto dos mapas, tá? E agora vamos lá no vídeo, vamos carregar a máquina virtual. Deu para mostrar aqui que a gente consegue usar a inspeção no Firewall dessa forma. Sucesso, show de bola. Dá trabalho? Vai dar trabalho, mas você vai conseguir usar. Você vai conseguir bloquear alguns tipos de conteúdos e inclusive gerar log, tá? Se você habilitar tudo para monitor no Web Filter, você vai conseguir, é o que eu fiz, se eu não me engano, tá? Eu tenho log de tudo. Ó, todas as categorias, se você botar log monitor em tudo, ele vai logar tudo. E você vai ter a evidência ali, fica mais fácil na parte de log depois, tá? Então, beleza. Como eu já habilitei, vamos ver aqui como ficou o log só. Ó, beleza, ó. E muita propaganda adware. Infelizmente não dá para bloquear. A regra não está em proxy, né, em cima do HTTPS, mas teria como fazer isso com a licença. Com a licença do FortiGate, a gente ia diminuir muito os anúncios, porque hoje em dia você abre um site e ele vem com uma penca de diversos outros domínios, enfim, e é anúncio muito ADS, muito mesmo, tá? Surreal. E o FortiGate faz isso muito bem. Você não precisa comprar um Raspberry Pi, fazer aquela customização toda, comprar uma placa, mexer com isso para você fazer um bloco. Você só tem um file, tem a licença, criou o Web Filter, você faz algumas poucas customizações, você já consegue fazer o bloqueio de uma maneira bem fácil, né? Então vamos lá. Vamos lá para a máquina que eu comentei e vou pegar minha colinha para entrar em 2 vídeos aqui e mostrar para vocês uma coisa muito interessante, ó. Vamos ganhar Robux, né? Então, legal. Achamos um vídeo aí no YouTube mesmo, um youtuber muito famoso, tá? Eu não vou expor nem nomes aqui, mas o vídeo tá aqui. É para você ganhar muitas moedas Robux no Roblox. Beleza, então esse vídeo ele fala que ainda está trabalhando e você vai para o vídeo aqui e aí ele te manda para outro vídeo, tá? Então, por enquanto eu estou acessando. Vamos lá. Esse outro vídeo que aquele canal de quase 1 milhão de inscritos jogou para cá, tá? Ele fala: faça isso agora, ainda trabalhando. Então, claro, uma criança ainda aqui na nossa língua nativa não teria ainda como falar inglês com 5 anos de idade, né? Mas conforme hoje em dia o inglês está nas matérias aí, está incluído, espanhol, enfim. Então em pouco tempo, 5, sei lá, até 10, 7, já está entendendo algumas coisas e está sabendo clicar muito bem, né? E olhando aqui, esse outro que foi direcionado por aquele comentário lá fixo do canal de 1 milhão, ele está falando aqui outro comentário fixo, aqui, clica aqui para ganhar. Então, esse cara aqui é um site para você clicar. E aí começa o cuidado, e aí que eu queria comentar aqui o que a gente está olhando. Então, ó, é o bacons.ai. Então, se a gente for olhar lá, bacons.ai, vamos ver se é só isso. Só isso, ó, bacons.ai. Vamos fazer um lookup por aqui.
Ó, um site normal, sem ameaça nenhuma, Information Technology. Maravilha. Não ficaria problema, poderia até tentar ganhar essas moedas. Ali eu vi o vídeo. Vamos entrar nesse site por aqui. Lembrando, estou numa máquina virtual, tá? Eu estou acessando, tentando acessar o site aqui que foi direcionado. Então, ó, acessei o cara e agora ele está exatamente parecido com o do vídeo ali, ó, balançando aqui um clique aqui. Beleza, então voltando aqui, clique aqui, parando o mouse em cima do clique aqui, esse é o domínio aqui embaixo, então é esse smrtour.co, smrtour.co, vamos dar uma olhada, ó, mais um site normal, passando pelo Web Filter ali como Information Technology, porque ele não oferece ameaça, princípio categorizado pela FortiGuard. Então, vamos clicar e aí vamos ver o que acontece, ó. Ele está naquele domínio, só que agora ele fala, ó, sua localidade não oferece suporte, redirecionando. E aí, no redirect, a gente caiu para esse outro site. É o rogufo.top. rogufo.top. Deixa eu ver se eu digitei certo. rogufo.top. Certo, perfeito. 56, enter. Phishing. Ó para onde um vídeo de um cara de quase 1 milhão de inscritos direcionou para outro canal, o outro canal jogou para um Beacons, o Beacons jogou para outro site e aquele outro site jogou para o Google Top para fazer um phishing, ou seja, o que está por trás daqui, aí a gente teria que continuar, né, para entender, mas se eu avançar e aceitar o risco, o Umbrella bloqueou porque eu não tenho esse site classificado lá no meu Web Filter na parte de custom 1, porque ele não vai trabalhar, né? Eu vou ter que fazer o bloco manual. Então, olha a importância de ter alguma camada a mais de segurança, além do Firewall, se dá um problema de comunicação com a FortiGuard, enfim, meu Firewall não tem licença, então eu achei essa parte muito interessante. Eu não vou avançar nessa parte aqui para mostrar, mas enfim, é o que eu queria mostrar e comentar, né, sobre vídeos como esse de quase 1 milhão de inscritos para você ganhar, ó, fevereiro atualizado. Então, se você pato de borracha da cadeira, eu acho que é isso que eu queria comentar. E se você se identificou com o que eu comentei sobre ter uma proteção a mais para principalmente para o nosso ambiente familiar de casa também. Eu sei que tem filho, tem sobrinho, tem parente, tem primo, enfim, crianças aí que estão no mundo, entrando no mundo da internet, que ainda tem aquela inocência e a gente vai trabalhando para educar, para eles entenderem cada vez mais a importância de saber clicar. Essa é a palavra, né? Que eu ouço muito isso aí no dia a dia. Então, é isso que eu queria comentar aí com vocês, deixar esse vídeo e um forte abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.